Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é Abraão Lincoln, seu professor de História da Escola Cassiano Ribeiro, e mais uma aula do ensino remoto emergencial proveniente da pandemia do Covid-19, que, se Deus quiser, está sendo controlada e a cada dia estamos chegando mais perto de uma possível vacina e de uma possível imunização. Mas até lá, continuando com o nosso ensino remoto emergencial, hoje vamos falar do Império Português. Vamos dar continuidade a um assunto que foi visto, que foi introduzido na aula passada, e hoje eu quero falar do que aconteceu mais especificamente nas rotas de domínio das especiarias, as rotas das Índias. E no ano de 1513 e no ano de 1543 aconteceu uma grande vitória, um grande fato simbólico que ajudou muito a consolidar o domínio português das rotas das especiarias, que foi o quê? Ele conseguiu fazer uma base, fazer um meio termo, fazer um entrecampo, fazer um intermédio entre a China e o Japão. Ele construiu uma base na cidade de Macau, e como esses dois países tinham, a cidade de Macau é na China, e como esses dois países tinham conflitos, mas tinham relações comerciais que precisavam ser alimentadas, que precisavam ser fomentadas, que precisavam ser reconstruídas, quem ficou com esse papel? Sim, meus nobres alunos, os portugueses. Nós vimos na aula passada que eles construíram fortificações, fizeram benfeitorias ao longo das costas da África, e isso ajudou muito a eles consolidarem aquele mercado que eles queriam dominar, que era o das rotas comerciais das Índias. E esse fez esse entreposto que serviu muito, que calhou perfeitamente na estratégia comercial do governo português, porque ele fez a relação comercial dos dois países, que embora eram inimigos, eles precisavam se retroalimentarem, um vender e comprar do outro. E a China comprava da Índia prata, mas vendia, trocava seda e ouro, mas eles não faziam isso diretamente, porque quem fazia eram os portugueses, ganhando seu lucro, ganhando seu ágio. E essa rota foi aumentando, foi se consolidando, foi se expandindo e se tornou um verdadeiro império português. Por quê? Porque era uma rota imensa e era uma rota que havia inúmeras pessoas nessa cadeia de compra, venda, troca, todas passando pelo intermédio, pelo lucro, pela vantagem econômica e poder político dos portugueses, que dominavam todo o comércio marítimo das especiarias. Essas especiarias também se perpassavam por outros produtos, meus nobres alunos. Passavam por tecidos vindos da Índia, por porcelanas vindas da China, por cavalos vindos da Pérsia. Lembrem-se, cavalos eram o objeto de luxo, como se fosse uma Ferrari, um Porsche, uma SW4, um carro de luxo nos tempos de hoje. Naquela época não havia energia, não havia gasolina, não havia celular, havia cavalos que faziam esse transporte das pessoas. E o cavalo era um grande artigo de luxo. Os melhores cavalos daquela época eram os da Pérsia, além das especiarias mais comuns, mais tradicionais, que eu já falei para vocês em outras aulas: cravo, noz moscada, pimenta do reino e inúmeras especiarias, produtos que hoje chamamos de temperos, que são tão comuns, mas que na época eram verdadeiras raridades, eram iguarias de luxo, de riqueza e de ostentação. Mas o grande problema dos portugueses para manter essa rota foi que ela era muito grande, ela era muito vasta. E uma coisa que é grande e vasta é difícil de controlar, é difícil de administrar, é difícil de manter o seu domínio. E sucessivamente ao longo do século XVII, sofreu sucessivas invasões e derrotas dos ingleses, dos holandeses e dos franceses, fazendo assim aquele vasto império de comércio marítimo das especiarias ser dissolvido e dividido entre essas outras grandes potências. Era isto que eu queria falar nesta aula de agora. Dou por encerrada
a continuação da aula do Império Português na Rota das Especiarias. Quero que vocês respondam o exercício que vai estar logo aqui abaixo no Google Forms. Coloquem o seu nome primeiro e depois respondam o exercício, que nós computaremos a sua nota e daremos um retorno para vocês, daremos um feedback. Sejam todos abençoados, fiquem em paz e desejo um forte abraço em todos vocês.